Os branquíssimos. Os branquíssimos são o topo da pirâmide racial. Eles têm o fenótipo europeu, sobrenome europeu e privilégio inquestionável. Nunca foram confundidos com empregados. Nunca foram parados pela polícia por parecer um elemento duvidoso. A mulherca, bonita e rica, incomoda muito vocês. Tá? Eu já deixo esse adendo, porque, fui parar pra ver o bafômetro. Não! Tá? São pessoas que podem correr na rua sem alguém achar que tá fugindo de alguma coisa. São pessoas que podem viajar o mundo inteiro que ninguém vai achar que é um imigrante que veio de barco. Exemplos. A Gisele, a modelo brasileira que foi considerada a ícone da beleza no mundo. Luciano Huck, sobrenome Grossteng, origem judaica do leste europeu. Ana Paula Orosio, filha de italianos. Fernanda Lima, branquíssima dos pampas gaúchos. Um deles se declaram não brancos, porque não precisam. Eles talvez nunca nem pensaram que eles são brancos, porque é universal. O ser humano é eles. A brancura deles é aceita como um padrão de status, padrão de beleza. É isso que define o branquíssimo. É o branco que não precisa provar nada e, melhor ainda, a maioria já vem bem nascido, né? Com herança. Então, eles acreditam que estão ali por puro mérito e inteligência. Um deles é Bruno Galhaço, que é totalmente branquíssimo, com a mulher branquíssima dele, com um filho branquíssimo, e que pegou 2 pretinhos para usar de token, para não ser cancelado pela militância, não é? Os brancos são a base silenciosa da branquitude brasileira. Não têm olhos azuis, mas também nunca foram confundidos como pardos. São jornalistas, atores, políticos, cantores. Wagner Moura, baiano branco de sotaque. Fátima Bernardes, jornalista branca padrão. Marcos Mion, tatuado, mas nunca racializado ou marginalizado. Ivete Sangalo, branca tropicalizada, sempre chamada de morena. E a queridinha das marcas, porque ela representa o Brasil! Eles não se declaram publicamente como brancos, e sim brasileiros. Mas recebe os privilégios sem pedir nada, não é? Porque a branquitude do Brasil, gente, é uma senha que você nem precisa verbalizar, mas ela tá ali. E chegamos à parte principal, os encardidos. Eu sou? Olha minha bunda, pô. Eu sou completamente negra, assim. A pele foi do meu pai, mas até o canto é da minha mãe, né? Mila Pitanga, Anitta, Vanessa da Mata, Preta Gil, Caetano Veloso, Juliana Paz. Eu sou negra! Não. Eu sou Dandara, eu sou Rosa Parks, sou trabalhadora. E eu exijo o meu direito de poder dizer nos mesmos lugares. E eu deixo esse recado pra você, cara militante. Se você não quer ter a sua negritude questionada, você vai lá em Brasília e pede o fim do Estatuto da Igualdade Racial. 2 mundos. E essas pessoas que estão no meio dessa linha acabaram se vendo forçadas a ignorar a questão de que vocês são mestiços. Não podendo negar a existência da mixigenação, eles atacam então a mestiçagem. Eles fazem crer, através dos seus blogs, literatura, jornalismo, eles tentam de todas as maneiras renegar e desqualificar a existência de pessoas mestiças. Tudo que fazia-se na Europa, o Brasil pegava e copiava tudo. Isso aqui inclui literatura, inclui música, inclui audiovisual, de que, por exemplo, pardo é negro, pardo não existe, não pode usar nenhuma terminologia mestiça. É isso mesmo que você leu no título desse vídeo. Você pardo, mestiço, não é, vou repetir, você não é. Mestiços de pele clara, com a voz, pretas ou indígenas, mas que ora se dizem brancos, ora se declarados ou negros. Tem esse youtuber, a Raíza Nicário, né, que ela é bem famosa, tem bastante visibilidade, tem um império todo. E ela se definia, não sei se define mais, como... E isso tem gerado uma polêmica, a galera começou a questionar, né? E recentemente eu assisti um vídeo
de uma youtuber chamada Lívia Zarucci, que ela tá refutando o colorismo e ela tá questionando essa Raíza sobre essa questão de se definir negra e quais são as consequências disso, e quais são as verdades disso, e quais são as mentiras disso, de acordo com a visão da Lívia, né? Né, na internet, as pessoas sabem o que eu faço, mas muitas vezes quando eu ia palestrar, eu ia falando que era sobre colorismo. Geralmente, então a palavra colorismo, ela desce bem. Ela desce lubrificada, então já fica aqui no começo uma estratégia pra vocês. Que às vezes você quer falar de paritude, mas você tá num ambiente que você não sabe muito bem como é que você vai ser recebido. E contato também com essa experiência do colorismo que a Lívia fala, né? E contato também com essa experiência do colorismo que a Lívia fala, né? O encardido é o mais ardiloso. Ele é aquele branco que não parece europeu. Tem sobrenome comum, pele amarelada, traços ambíguos. Ele é branco no dia a dia, mas quando a cota aparece, ele se descobre pardo. E aí coloca o turbante, aí pega o livro, né, da preta lá. Ai, eu leio de Jamila Ribeiro. Ai, isso e aquilo. Primeiro de tudo, vamos tirar essa palavra daí, parda. Você tirou essa palavra da sua vida, porque pardo pra mim é papel. Tá? Eu não vi pessoa parda, eu não conheço pessoa parda. Excelências, fosse uma nação bicolor, em que só existisse brancos. Esqueçamos então de todos, dos amarelos, dos índios. Estes são os pardos, ou denominados mestiços. O termo pardo é usado para classificações de pesquisas feitas pelo IBGE. A porcentagem desde 2002 até 2017 de pessoas que se declaram pardas aumentaram. Então, pardo não é... Assiste esse vídeo aqui, que tá na descrição. Não é uma afronta minha, tá bom? Porque pro Estado, política, eles colocaram negro como um rótulo, tá bom? Rótulo. Infelizmente, no IBGE, em grandes pesquisas, ainda não usam essa desgraça dessa palavra. Mas não é pardo. Esquece isso pra sua vida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mestiça, porque eu sou filha de uma mulher branca com um homem preto. E eu sou uma preta, porém de um tom mais claro. Sacou? Consegue distinguir? O nosso país, o nosso povo, ele é um povo muito lindo, muito misturado, miscigenado. Não, eu acho que nós é raça. Eu acho que todo mundo é igual, mas eu sou negrona também, sou da sua cor. Não posso não ser aqui, mas por dentro eu sou. Mas ele quer ser pardo, ele quer ser preto. Porque agora, não, agora é o momento. Eu tenho que ir naquele evento afro, eu tenho que pegar aquela cota ali. A briga toda é pela cota, gente, não é pelo chicote, não. Não. Então, chega um período do ano que todo mundo corre para pegar um bronzeamento artificial, colocar o turbante e falar que é preto, não é? Porque em 2016 eu tinha 18 anos, né? Então, né, o que uma pessoa de 18 anos sabe da vida? Ela não sabe nada. Então eu estava descobrindo. Tá complicado. Ela é um perfil mestiça. Quando as pessoas perguntam, eu falo, olha, quando a pessoa tem quando a característica branca é mais predominante do que aquela preta, a pessoa é mestiça, gente. É mestiça. Porque, dependendo do caso, você se dizer que é pardo, mas você tem características muito mais, os seus fenótipos são mais de uma pessoa branca do que de preto, corre o risco de também você cometer uma gafe em falar que você é pardo. Então eles querem a todo custo o protagonismo, a afroconveniência daqueles que foram de arrasta, né? Que até hoje perpetua a parte dolorida de ser preto. Eles não querem a dor, eles querem um benefício. Sou brasileiro. Você é branco? Não, não sou branco. Eu sou um pardo de pele clara, né? Um tom mais claro. E eu sou de origem africana, brasileira e luso-brasileira também, né? Afro-luso-brasileiro. E aquele
que vai na rodinha de samba, que faz capoeira, que é da religião de matriz africana, que já leu todos os autores pretos e tira nota 10 lá na faculdade esquerdista, ele se acha o entendedor da negritude, porque ele leu num livro ou viu no filme. Ela se organiza numa escala cromática. O branquíssimo, o branco e o encardido. O branquíssimo é o padrão europeu. Olhos claros, sobrenome forte e o topo. O branco é aquele branco real do cotidiano urbano. O encardido, o branco pobre, de aparência ambígua, que precisa reafirmar constantemente a sua posição. O encardido é aquele branco que não tem certeza se ele é branco o suficiente, já que o cabelo dele é levemente ondulado. É que nem a Kéfera, né? Que um tempo atrás ela começou a querer militar na televisão, começou a se achar que ela era preta, porque conseguiu fechar uma publi com uma marca de cabelos cacheados. Então ela começou a choramingar sobre a transição capilar dela, né? E começou a se identificar como mulher preta. O encardido carrega o sentimento de inferioridade. O que ele quer não é igualdade, não. Ele quer ascensão simbólica, ele quer protagonismo e que nem seja, então, nada melhor do que ter protagonismo na negritude, né, gente? Se o branco tem protagonismo no mundo inteiro, na TV, mas aquele branco pobre encardido não tem? Ah, não, eu quero protagonismo entre os pretos, eu quero liderar os pretos, eu quero criar aquela página de pardos ou de mestiços, de negritude e liderar os pretos, porque eu sou também. Eu não sou tão preto, mas eu também não sou tão branco, então vamos ali. Quero protagonismo também ali. Aí lascou-se, né? Porque o preto nem no próprio espaço dele ele tem protagonismo. Sempre vai surgir um encardido ali para tirar onda. O encardido é o personagem perfeito para se ocupar de pardo usando o IBGE. Bom, o IBGE, como eu já falei, é autodeclaração, não é? Então ele usa essa autodeclaração, ele pega a foto da vozinha, ele diz que alguém na escola chamou ele de mulatinha, o que for. Pronto. E ele tem uma aparência ambígua dentro da branquitude. Tem discurso de consciência racial depois de 2010. Antes era aquele que fazia chacota do preto, né? Jogava pedra, como comigo. Você acha realmente que na escola eu era esculhambada por quem? Por crianças louras da Alemanha? Não! Por aquele brasileiro encardido, com descendência de português, com indígena, ou se acha, sabe, aquela mistura ali? E a maioria, não todos, tem sobrenome brasileiro, né? Souza, Cruz, sabe lá. Eles têm sempre o sobrenome brasileiro. É aqueles bem 71 também, né? Bem Portuga, que tem aquela alma de passar a perna nos outros. Mas, eu não sou protagonista, porque eu moro aqui na periferia, igual os pretos. Mas dentro da negritude, dentro da periferia, ele sempre assume protagonismo. Ele quer ser o líder da comunidade, ele quer ser o dono, quer ser o pastor da igreja, sempre com protagonismo, sempre. Quer ser o dono da loja, quer ser aquele que aluga várias casas, não é? É aquele branco que se transforma pardo conforme o período do ano. Surgiu um novo edital, pronto, me tornei pardo. Lila Pitanga é uma que, dependendo do personagem, da novela, da situação, ela é uma hora branca, loura, padrão, outra ela é preta, raiz, e ela vira a líder das mulheres pretas pela ONU. Só privilégio depois de privilégio, não é? Vanessa da Mata, que passa a ser convidada para eventos afro e ela começa a ganhar dinheiro com Lei Rouanet, se dizendo que ela é oprimida porque o pai dela de olho azul é só o pai dela, dana-se o pai dela, e a mãe dela, que elogiando, né, é uma branca encardida. Ai, meu Deus, mas a minha mãe, ela é preta. Não é preta não, minha agora. Não. Nem parda. E se você não sabe a diferença entre pardo e mestiço, tem um vídeo aí que já tem muito tempo para você assistir, tá bom? E como Caetano Veloso, que antes era branco, agora se diz pardo, fez até a música pardo, 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 pardo. Eu já conheci o Caetano. Quando eu cheguei, eu olhei pra cara dele, ele tem cara de nojo, assim. Quando viu a preta no meio da branquitude, fez cara de nojo, branco azedo. Mas agora eu sou pardo, não é?
E o ACM Neto, que é um homem branco, gente. Eu tentei forçar ele no encardido, mas ele é branco. A culpa é de quem? É do IBGE, não é? Não, não é o IBGE que determina o Estatuto da Igualdade Racial. Não é. Chegamos ao ponto. IBGE versus Estatuto da Igualdade Racial. Parece óbvio. Mas você sabe a diferença do IBGE para o Estatuto da Igualdade Racial? Adivinha? O que você quiser. Se você falar que você é laranja, agora não dá mais, né? Mas antes o IBGE tinha uma lista interminável de termos. Agora você tem que escolher entre amarelo, pardo, preto, branco, indígena. Se eu quiser o IBGE bater na minha porta e eu falar que eu sou indígena, ninguém vai questionar, não é? Então, a percepção é pessoal. Puramente pessoal e de bom. Então, dependendo de como você se declarar, você vai entrar na fila da reparação. É por essa razão que tantas cotas são fraudadas, porque essa pessoa acha que quando chega lá para passar pelo comitê, que foi algo que surgiu só em 2018, a partir de 2018, acredito eu, vou deixar aí a confirmação, ele fala, mas na minha certidão tá escrito isso. Eu vou aproveitar e deixar uma publicação da Carla Cotirene. Ela deixou ali a publicação de 2018, que diz: Cotirene tem um conhecimento profundo, não só do estudo dela, mas também da comunidade preta, por muito tempo. Mas, infelizmente, a gente ainda não viu essas figuras se posicionando como eu estou fazendo agora, tendo esse trabalho, gratuitamente, né? Então, por isso que eu considero o meu trabalho muito importante de conscientização. Eu estou usando o meu espaço, construído por mais de 20 anos. Só esse canal tem 17 anos. Mas antes de surgir o YouTube, eu já estava documentando, eu já estava dentro do movimento negro. Eu estava ali virando o poodle da mulher branca que ganhou papel de parda nos filmes e nas novelas. Eu estava ali na Feira Preta, no início, questionando pessoas pardas e mestiças sobre a sua própria autodeclaração. Eu estava lá quando tudo era mato. E agora, você, pessoa branca encardida, quer chegar e trazer um movimento mestiço? Quer questionar porque eu estou no Rio e no Amazonas uma pessoa mestiça é lida como preta? Pessoas, a gente pode estar em qualquer lugar no Brasil. O Estatuto da Igualdade Racial é claro. Pardo e pretos são negros. Não é aquilo que eu concordo. Eu fui pioneira em chegar aqui e questionar Sueli Carneiro. Antes de mim, ninguém tinha pensado nas alegações de Sueli Carneiro. Fui eu que cortei o trecho da entrevista dela com Mano Brown, onde ela fala da engenharia racial. Fui eu. E não a fulana branca, mestiça, racializada, ambígua, que quer fazer cursinho de meditação e dizer, eu sou uma estudiosa porque eu tirei nota 10 na escola. Não. Em 2010, essa geração Z, a maioria nem tinha nascido. E se já era nascida, ainda era criança. Então não vem dizer que já estava estudando negritude, você sendo uma branca encardida com 10 anos de idade. Nem chegou no 2º grau, mal concluiu o primário. Pelo amor de Deus, ainda estava aprendendo a fazer continha, né? 2 mais 2 é 4. Mas porque eu cheguei agora? Porque eu sou jovem, isso é um problema? Não. O sentimento de inferioridade branca para poder ocupar espaços pretos, ter prestígio, pegar mulheres pretas retintas e ficar fazendo chacota com a mulher preta, como se você fosse mais inteligente que uma mulher preta. Como qualquer pessoa branca, narcísica, sempre olha para o outro, nunca para si mesmo. Não, o outro é sempre objeto de estudo, é o outro que é racializado, você não. Mas na hora da fila do vitimismo, a reparação, você quer ser a primeira, não é, minha filha? Então, o que aprendemos nesse vídeo? Que o branquíssimo não precisa dizer que é branco. Ele é ser humano, não é? Ele não vê cores, ele se faz de idiota. Não é? E o branco, ele finge neutralidade, é que nem o Adrilles, né? Que fala que talvez, quem sabe, aquela padrão ali seja o padrão estético. Não, mas isso aí é só cuidado. Não tem nada demais. Isso aí é frescura, não é?
estilo Adrilles. Ou Felipe Campos, né, que é branquíssimo e fica falando, ai, mas eu tive 3 empregos, meus pais me deram boa educação. Não, eu nunca tive privilégio por ser branco, eu tive 3 empregos. Ignorando o pacto da branquitude, ignorando que as pessoas já eram contato dele, que um puxa o outro. Mas não, eu não. Nunca carregou um balde de água, nunca teve que correr da polícia, nunca passou vulnerabilidade na vida, mas não, ele é esforçado, né? O preto que é preguiçoso, não é? E o encardido, o branco encardido, é aquele que transita entre os 2 mundos, é aquele que vai querer protagonismo nos pretos porque é o caminho mais fácil. Porque competir com a Angélica fica complicado, não é? Não dá pra ser Paquita da Xuxa. No final, o preto, aquele que apanha, se esculhamba sempre, porque nem para ter cota ele pode ter mais, porque vai vir um encardido querendo se declarar pardo e ocupar esse espaço também, né? Porque ele se sente menosprezado, porque ele entre a estatística da maioria branca beneficiada, ele é aquele que deu azar, que não nasceu rico, não é? E para você que vai querer estudar esse tema e depois fazer vídeo dizendo que descobriu do nada, né? Que trouxe um novo movimento, que não vai citar a fonte, que ficou aqui assistindo o meu vídeo até o final e agora vai criar um novo movimento dos brancos encardidos, porque eu, ao contrário de você, eu cito a fonte, tá bom? Deixa sua opinião e assista os vídeos relacionados. Vamos levar esse choque de realidade para o maior número de pessoas. Compartilhe com aquela menina branca encardida, que tem cabelo cacheado, que se descobriu preta, né? Que fala que preto se torna, não é? E joga esse vídeo na cara dela, tá bom? Eu sei que ela vai falar que não gosta de mim. Claro, ela não gosta da verdade, não é? Mas joga na cara dela mesmo assim, tá bom?